uma tentativa de diminuir o preconceito, de incluir as pessoas em vez de segregar. O objetivo de limitar menos as pessoas, de ajudar uns aos outros a conquistar o que cada um tem que conquistar. Lutar contra a homofobia, lutar contra o machismo, lutar contra o racismo e tudo que vier para incluir todo mundo que seja. Sou fera, sou bicho, sou anjo e sou mulher, sou minha mãe, minha filha, minha irmã, minha menina, mas sou minha, só minha e não de quem quiser. Sou Deus, tua deusa, meu amor. Sou Estela Mares, o TED de hoje é sobre feminismo e sagrado feminino. É importante falar que todo o estudo de hoje é baseado a partir de uma perspectiva, é uma perspectiva histórica social, uma perspectiva sociológica. Então a gente parte da nossa construção social, principalmente pensando no Brasil. Então de uma construção social brasileira e também pensando que é apenas uma das tantas verdades existentes que compreende todo o mosaico possível e imaginável de respostas, justificativas e formas de compreender o mundo. Pensando nessa forma de construção social, como a gente está construindo, tem construído a partir dos séculos aqui no Brasil, a gente está partindo de duas perspectivas, de um homem e de uma mulher. De um homem que é viril, forte, destemido, arrojado, o homem que é másculo. E de uma mulher que é sempre frágil, delicada, materna e também passiva. Então, o grande objetivo do TED de hoje é desconstruir um pouco isso e dizer que também a mulher pode ser forte, a mulher também pode ser destemida, se ela quiser, ela também pode ser viril. Então, a gente pode ser o que a gente quiser e da forma como a gente quiser, é apenas uma construção social. Estou partindo da perspectiva de Engels, que é um historiador sociológico, ele foi muitas coisas ao mesmo tempo, e ele fala sobre o patriarcado. E quando ele fala do patriarcado, ele vem falar sobre várias coisas ao mesmo tempo, de casamento, de monogamia, de capitalismo, de formas de consumismo e comércio. Então, eu coloquei um tripé de uma câmera para significar que quando a gente fala de patriarcado, é impossível esquecer do casamento e da monogamia, que tá tudo ligado. Então, nós estamos falando de um homem privilegiado pelas relações de poder, que é um homem que ele sempre escolhe, ele sempre está no comando. Isso quer dizer que o desejo feminino, ele não é da mulher, significa que o desejo feminino está na mão dos homens, que não há reconhecimento que os corpos são desejosos. Então quer dizer que o jeito como a gente vem construindo é tudo muito estranho. Que a gente vem construindo uma sociedade que o homem tem um monte de desejo sexual e o homem pode trair, o homem pode sentir desejo. E a mulher não. A mulher não pode olhar para outras pessoas, não pode achar sequer uma outra mulher bonita ou um outro homem bonito. E junto com isso, quando a gente fala de patriarcado, nós estamos falando de muitos jogos de poder. E principalmente quem fala de jogos de poder é a análise transacional, que é de Bernie, Claude Steiner. E ele fala o quê? Que quando você cobra de alguém, isso já é um jogo de poder. Porque você está querendo roubar algo de alguém, impor alguma coisa. Então, quando o homem cobra da mulher, cobra como ela precisa se vestir, como ela precisa pensar, como ela precisa se portar, e escolhe como a mulher precisa ser, isso é um jogo, e é um jogo violento. Volta rapidinho. Então, cobrança, a posse, violência, às vezes é uma violência verbal, é sutil, mas mesmo assim é violência, intimidação, humilhação. Só que aí, no meio disso tudo, no meio dessa construção social do patriarcado, com tanta moral dentro disso, moral ilusória, importante falar que é uma moral ilusória, veio o movimento hippie, que é um movimento de contracultura, principalmente nos anos de 1960, foi ficando forte em 70, 80, espalhou nos Estados Unidos, começou a vir para cá também no Brasil muito forte. O movimento hippie, ele começou pensando muito em eu vou lutar contra algumas coisas.
eu vou lutar contra a injustiça, contra a desigualdade social, eu vou lutar contra a segregação racial, contra o consumismo e contra as relações de poder. Então, nesse momento, fala assim, gente, nós somos todos iguais, para que nós estamos violentando uns aos outros? A gente não precisa desse tanto de violência. Então, vem com a proposta também de um amor livre, só que esse amor livre muitas vezes foi deturpado por nós, pela nossa forma de pensar e até mesmo pela forma dessas pessoas praticarem o amor livre. Porque muitas vezes a gente pensa que esse amor livre não tem respeito, não tem responsabilidade, e isso é apenas uma deturpação. E o grande lema é faça amor e não faça guerra. E com isso surgiu, entre aspas, o movimento hippie feminista, porque as feministas perceberam, nossa, esse é o momento adequado de vir, de pegar essa ideologia, de trazer para a gente e de fortalecer tantos movimentos. E aí vem os grandes questionamentos que existem até hoje, que cada vez esses questionamentos estão sendo mais fundamentados e menos deturpados. É muito importante falar isso, que quando a gente fala de feminismo, é muito fácil deturpar qualquer ideologia. É muito fácil virar feminismo, porque o feminismo é quando você odeia todos os homens, quando você é radical, quando você é radical. É isso, é a melhor forma de explicar o que é feminismo, que é muito diferente de um movimento feminista. Então, vai questionar sobre vários assuntos, sobre trabalho, relações de poder, corpo, traição, casamento monogâmico e os contratos afetivos. E esse movimento que vem acontecendo até hoje é considerado uma quebra de paradigma, porque vai buscar novas formas de pensar. É uma expansão mesmo. Olha, nós podemos pensar diferente. Por quê? Porque tem muita coisa que a gente construiu na nossa sociedade que foi bom. O que é bom pode continuar existindo, mas o que não deu tão certo e o que não é bom, a gente pode mudar. Então, muito esse pensamento feminista. Pensando sobre o casamento e a monogamia, é importante falar do patriarcado, da forma do patriarcado de pensar e de impor as regras, aconteceu uma apropriação selvagem, e muito selvagem. Uma apropriação selvagem do estar para o outro e o outro estar para mim. Porque a principal forma que a gente pensa hoje, de quando pessoas que vão se casar, pensa, nossa, game over, acabou. Acabou fusaca, acabou festas, balada, não posso fazer o que eu quero, não sou uma pessoa livre mais, eu estou acorrentada. Só que o objetivo do casamento não é esse. As pessoas não podem se casar pensando que acabou tudo. Mas as pessoas deveriam se casar pensando que começou uma nova vida, começou algo diferente, uma outra etapa. Então é isso que eu venho aqui hoje propor. É uma apropriação muito selvagem, porque coloquei até essa imagem, é bem forte, do homem colocando a ferro e fogo na bunda da mulher, é meu. Porque é isso que acontece, é uma posse. As mulheres foram feitas para satisfazer os homens. E é esse, muitas vezes, o discurso que vem acontecendo. E não precisa ser assim. Nós todos podemos ser livres e ajudar os outros a crescer. Então, o que eu quero falar de monogamia é que aconteceu uma grande ilusão. Porque o patriarcado criou isso, só que ele percebeu que muitas vezes era uma ilusão. Por quê? Porque os homens, eles continuavam traindo, mesmo estando casados. Só que eles pregavam uma falsa moral, dizendo que eles eram puros e de que aquela é a sociedade perfeita. Isso significa que aquela moral não entrou dentro do sujeito. Porque quando o sujeito ama verdadeiramente, quando ele está com o outro de modo legítimo, você não precisa olhar para outras pessoas, você não precisa fugir, você não precisa de traição, de nada disso. E tem até uma grande crítica do Oscar Wilde que fala: a bigamia consiste em ter uma mulher a mais, a monogamia é a mesma coisa. Porque foi isso que aconteceu, infelizmente, no nosso patriarcado. E aí, falando também de traição, criou toda uma perspectiva em cima disso e de que a traição é um pecado. Só que a grande questão é que para o homem foi permitido. Então o homem sempre pôde trair.
Então, para o homem não era um pecado aos olhos dos outros homens e das outras mulheres, mas para a mulher era pecado. Até que em muitos países, hoje, em muitos lugares, a mulher que trai, ela ainda é apedrejada. Então, que moral é essa, né? Que moral estranha, né? Que para uns é permitido e para outros não. Então, é um falso moralismo. É isso que eu coloco. Moral de verdade, ética de verdade, não é isso. Criticando a família tradicional cristã, porque denuncia tudo isso que a gente faz escondido. Então, a grande questão é que agora as mulheres estão mostrando as coisas que acontecem. Muitas coisas que ficavam escondidas no privado, como, por exemplo, abuso, tapas, violência, quebrar costela da mulher, ficava muito escondido, ficava no privado. A mulher que apanhava, e ela ainda sente vergonha de ter apanhado, e não denuncia, não faz nada, fica anos e anos nessa situação. Só que agora está sendo exposto. E ainda assim, a mulher sente vergonha. E essa é uma moral muito estranha, porque quem deve sentir vergonha é o homem. Ele que é o agressor. Então essa é a grande crítica de hoje. E aí, pensando em vários caminhos, eu coloquei muitas coisas que o feminismo vem tentando conquistar, como, por exemplo, a igualdade de direitos e a igualdade de oportunidades. Essa é uma imagem crítica. Para o homem é muito mais fácil subir essa escada, então ele sobe mesmo, né? E a mulher, dessa forma, vai ser difícil ela conseguir subir, vai chegar um momento que ela não vai conseguir. Isso quer dizer sobre igualdade, de acordo com a dificuldade de cada um, de acordo com a singularidade de cada um. Outro caminho feminista foi buscar a cidadania. Considerar que todo mundo é cidadão, por mais diferente que seja. Por mais diferente que a gente ache que seja, é cidadão. Merece ter direitos. Merece a liberdade que os outros têm. Oportunidade também. Então, uma tentativa de diminuir o preconceito, de incluir as pessoas, em vez de segregar. O objetivo de limitar menos as pessoas, de ajudar uns aos outros a conquistar o que cada um tem que conquistar. Outro caminho, através de diversas lutas, lutar contra a homofobia, lutar contra o machismo, lutar contra o racismo e tudo que vier para incluir todo mundo que seja. Então é uma luta das minorias pelas minorias. Porque se a gente for pensar, a maioria já tem gente demais lutando por ela e defendendo ela. A gente não precisa mais defender o rico, o branco, o que já tem um monte de privilégio. Agora a gente tem que defender e incluir quem, entre aspas, está desfavorecido, de algum modo. Outro caminho foi a despatologização. Porque o discurso médico diz que qualquer coisa é doença. No final das contas, tudo vira doença, até se você rói unha. Até se uma criança, de repente, que é um menino, vê um sapato da mãe e coloca no pé e fala, que coisa curiosa, deixa eu ver isso aqui no pé. Até isso, se brincar, o médico já começa a dizer que é uma patologia, que é uma doença, que a criança já tem que tomar um monte de remédio. Então é isso, é dizer que as pessoas elas são saudáveis, só precisa de um ambiente mais acolhedor, ajudar nesse ambiente, para que a gente fique cada vez mais saudável. Em vez de trabalhar pela doença, a gente passa a trabalhar pela saúde, o que é uma lógica totalmente diferente e inversa. Outro caminho feminista é do amor livre, um amor libertário. Lendo principalmente Roberto Freire, eu percebi que amor libertário significa só responsabilidade. Então, se você quer pregar um amor libertário, você pode ter certeza que vai incluir no pacote muita responsabilidade. E se não incluir, você vai sofrer. E se você sofrer, você vai aprender a amar. Então, de alguma forma, você aprende. É uma didática, é didática divina. E o amor livre significa o quê? Olha, se você quiser estar com uma mulher, esteja. Você ama. Se você ama mesmo, tudo bem. Com um homem, tudo bem se você ama. Se você quiser estar com dois, com duas, tudo bem, desde que você ama, que você seja responsável. Um outro caminho feminista que vem acontecendo muito, que eu me interesso, é a liberdade com os métodos contraceptivos.
a mulher, e muitas vezes o homem também, ele foi no caminho contrário ao empoderamento do corpo. Isso significa que o homem e a mulher, eles foram muitas vezes se afastando de cuidados corporais, de voltar para o corpo, de olhar, de entender como que está funcionando, principalmente a mulher com ciclo menstrual, o que está acontecendo no meu corpo, quando que a menstruação vem ou não. Então, o que acontece muitas vezes é que a mulher vai no ginecologista e o médico só passa remédios, não entende muito bem o que está acontecendo, você não precisa entender os seus ciclos, por que às vezes dói, por que às vezes não dói. Você não sabe também modos de se prevenir. Muitas vezes a mulher deixa só para o homem se prevenir com a camisinha e não se inteira de nada. Então, assim, esse movimento feminista também contribuiu muito para a mulher pensar sobre tudo isso. Um outro caminho, liberdade na gestação e principalmente liberdade no parto. Agora existe a oportunidade, eu quero fazer meu parto em casa, eu quero fazer de um modo natural. Então existem muitas opções, ou natural, então é cesárea, existe também a doula agora, que é uma acompanhante, que está ali para fazer um apoio psicológico e tantos outros apoios que a grávida precisa em certos momentos. Isso significa só que a mulher passa a poder escolher como quer. Ela passa a escolher, eu quero usar contraceptivo, eu quero usar anticoncepcional ou não. Eu vou escolher agora algumas opções mais naturais, ou vou escolher isso e aquilo, como que eu quero meu parto? Porque antigamente não existia essa opção. Era apenas uma opção, é assim e pronto. Então nesse momento, nós abrimos o leque e fala, você escolhe. E a partir do momento que fala, você escolhe, não tem como. A mulher e o homem, eles vão ter que pesquisar sobre vários assuntos para decidir. Entre aspas, isso torna mais difícil. É igual quando você vai numa pizzaria e tem 20 opções de pizza. Seria muito mais fácil se existisse 3 para você olhar e decidir de uma vez. Outro caminho, o resgate do corpo, que eu também já falei um pouco, que é o empoderamento. Então, quando fala de corpo, a frase principal que a gente ouve é meu corpo, minhas regras. Isso é empoderamento. Eu vou decidir o que eu tomo, o que eu como que eu quero, como que eu passo a me cuidar mais. E uma frase muito boa que eu vi na internet, moça, comece uma revolução, pare de odiar seu corpo. Isso que acontece muito na nossa sociedade, que as mulheres elas odeiam seus corpos, não sentem a vontade, não se olham no espelho e vai ficando velha também, não quer se olhar, porque já vem todo aquele peso da sociedade, você está ficando velha, você está tendo cabelo branco, você tem que pintar, você não vai pintar? Então, você não vai fazer uma cirurgia plástica, você não vai colocar um botox, você não vai fazer isso e aquilo. O que nós estamos dizendo aqui nesse momento é, você pode fazer tudo o que você quiser, desde que você queira. E que não seja porque o outro está te cutucando, sutilmente ou não, falando que você está feia. Então é empoderamento para dizer, mulher, você é bonita de qualquer forma. Você é apenas bela. Acho fundamental falar de responsabilidade de novo para frisar. Quem fala isso é Roberto Freire. Eu achei fantástico tudo que ele fala. Ele fala de autorregulação. Ele foi um anarquista e nem por isso significa que os anarquistas não sejam responsáveis. Não é porque você está quebrando barreiras, quebrando paradigmas, que vai ser na violência, vai ser sem responsabilidade alguma. Porque tem pessoas que sim, que refletem, que buscam fundamentos, que sabem o que estão fazendo. A autorregulação, de um modo bem simples, é quando você entende quem você deseja, qual a sua demanda, qual a demanda do outro em relação a você, e você consegue atuar em busca do outro com responsabilidade e bom senso. Então, se eu sei o que eu quero e eu sei o que você quer, eu posso agir com responsabilidade. Nós podemos sentar e conversar de modo civilizado, ter uma conversa amena, sem imposição, sem jogo de poder, sem violência, sem machucar um ao outro.
E a partir disso, de toda essa fundamentação feminista, eu tento juntar de alguma forma com a perspectiva xamânica, com a perspectiva do sagrado feminino. Xamanismo é um conjunto de práticas e rituais que valoriza a natureza, os corpos, o psicológico, o espiritual, o social e tudo ao mesmo tempo. O sagrado feminino é uma busca de conexão com o sagrado e principalmente pensando no sagrado feminino, a gente fala muito de ciclos da lua, ciclo menstrual, prevenção natural, alimentos naturais e tem muitos outros tópicos que vai abrangendo muitos e muito além. Lembrando que quando a gente fala de sagrado feminino não é algo só para mulheres. Então eu trago uma perspectiva de útero. Enquanto a sociedade hoje coloca que às vezes, até útero é quase uma maldição, quando Freud fala que histeria vem do útero, que é a doença do útero e tal, e que a mulher se torna histérica, isso é muito pesado, isso é muito violento. Então o xamanismo resgata isso para falar. O neo-xamanismo, que é o xamanismo urbano, resgata para falar, ei, o útero pode ser sagrado, é de onde nasce tudo, é de onde nascem os seus filhos. Até mesmo os filhos espirituais, as nossas ideias, as nossas inspirações, insights, os nossos desejos de conquistar aqui no mundo. Então coloca o útero como sagrado. Isso significa que a mulher agora, ela vai retornar algumas coisas. Ela vai fazer um retorno para a natureza. Então vai perceber quando que eu estou menstruada, entender melhor o seu ciclo menstrual, quando que vem, quando que não vem, por que que atrasou, por que que adiantou, qual que é a relação com o emocional, por que dessa vez está doendo mais do que antes. Porque quando a mulher menstrua, significa que, ei, é um momento de introspecção. Volta para a toca, para a caverna, reflete, fica um pouco quietinha. É o universo todo conspirando para você refletir, mulher. E muitas vezes o que a gente faz? A gente vai lá, toma um remédio para parar a dor e vai trabalhar, e trabalha 9 horas seguidas, não pensa se comeu direito, se descansou, se pensou em algo íntimo, só está lá trabalhando direto, sem pensar, chega em casa cansado, toma banho, coloca absorvente e vai dormir. Acabou com o ciclo, acabou com o objetivo do ciclo. E aí vem o mês que vem, e aí o útero do certo pensa, vamos lá, uma outra tentativa, vamos voltar para a caverna, refletir. Tem um motivo da mulher menstruar, só que muitas vezes a gente coloca como que o sangue é nojento, a mulher fica de TPM, a mulher vira uma leoa. Nossa, que mulher rabugenta, deve estar na TPM, não é possível, nossa, sai daqui. E por que ela está nervosa? Porque ela não voltou para a caverna, porque ela não ficou quietinha, e é exatamente o que o corpo queria. Então, se você vai fazendo tudo diferente, contrário do que o seu corpo quer, é claro que vai ter alguma reação emocional. Claro que você vai ficar nervosa, você vai querer brigar com os outros. Então, nesse ponto, a menstruação é sagrada, volta para o seu íntimo. Ciclos também são sagrados. A nossa lua está totalmente em sintonia com a nossa menstruação. Tem as influências magnéticas e tantas outras que, no decorrer dos anos, a gente vai descobrir, a ciência vai detectar, Natureza como sendo sagrada, vai para a cachoeira, vai para a mata, vai colocar o pé no chão, vai fazer o que a criança faz, porque isso ajuda a ter espontaneidade, isso ajuda a ter alegria, a estar conectado aqui na Terra e facilitar a missão que você tem. Vê também o sexo como sagrado, porque tem acontecido uma deturpação também do sexo, uma grande banalização, de que as pessoas vão para boate e transam com 5, com 3 ou com 1 e beijam 15 e ficam se sentindo o máximo, disputando com outros homens quem beijou mais. Então, nesse momento, coloco o sexo como sagrado, porque é uma união de pessoas que muitas vezes combinaram para estar aqui, se encontraram entre bilhões de pessoas e que um pode ajudar o outro na sua missão, facilitar. E coloca as amigas também como sagradas. Isso é fundamental, porque a nossa sociedade
inteira ocidental coloca a mulher contra a outra mulher. As mulheres são rivais. A outra mulher é feia, eu sou mais bonita. A mulher se arruma para outra mulher para ficar melhor, mais bonita, mais gostosa do que a outra. E aí vem a ideia dos círculos femininos, dos círculos sagrados, das danças tribais, das danças sagradas, para unir as mulheres em fraternidade e falar: ei, a gente pode ser amiga. E tá tudo bem com isso. E a gente não precisa ter inveja, raiva, tanto problema uma com a outra. Vamos ver só o espírito da pessoa. Coloca o corpo como sagrado para a gente parar de detestar os nossos corpos, para a gente cuidar dele com amor, com mais carinho, com mais consciência. Consciência do que você come, consciência também do que você fala, porque o que você fala, o que você ouve entra e sai do seu corpo o tempo inteiro e vira doença daqui 30, 40 anos, vira câncer, vira isso e aquilo. A dança sagrada, que é uma forma de conectar as pessoas, de fazer uma arte, de sublimar, de extravasar o psicológico, o que não está tão legal assim, tão fácil de lidar. E principalmente a aproximação com as deusas, pensar em arquétipos. Jung, da psicologia, trabalha muito com isso, com os arquétipos de Deus, de deusas, de mulher, de homem, de criança, de idosa. E pensando que nós temos as deusas gregas, egípcias, guerreiras, mitológicas e tantas outras, e que isso ajuda no autoconhecimento, para você refletir qual parece mais com você, o que tem a ver, qual característica você tem em você e qual característica você acha que você anda precisando nesse momento ou no futuro. Apenas uma forma de autoterapia. E nisso eu trago o manual de ervas para os ciclos femininos, que é uma forma mais natural de lidar com o próprio corpo. Tem muitos na internet, o xamanismo é muito forte com isso. Por exemplo, da TPM, quando você está com cólica, dor de cabeça, muito chata, enjoada, aversão à luz, só quer ficar deitada, chá de casca de limão, manjericão, tanzagem. Estou pensando em alternativas ao remédio, um chá. Durante a amamentação também, chá de salva, de alecrim, de hibisco, ou então de erva cidreira, de anis estrelado. Então, pensando apenas em possibilidades, alternativas. Se você quer tomar um remédio, ok, tome. Se você quer um chá, tome. Se você gosta dos dois, tenha os dois. Se informe sobre os dois. Agora nós estamos trabalhando contra a medicalização, que muitas vezes a gente lida com uma lógica só de remédio, remédio, remédio. Só que existem muitas outras formas de remédio sem ser o alopático. Você fazer uma caminhada é um remédio, tomar um chá, conversar com alguém, fazer um exercício físico, só ficar deitado, dormindo, é também um remédio que pode ser extremamente benéfico para você. E pensar em o que mais pode ser remédio para você na sua atual condição. O que te ajuda a prevenir sua saúde e te deixar melhor. Durante o parto também, algumas ajudas de banho, escalda-pé, compressas, chá de lavanda, camomila, manjericão, calêndula e assim vai. Achei interessante isso que eu achei no Google, quando você está com náusea, tomar chá de gengibre, quando é inchaço, chá de hortelã, quando é falta de sono, camomila. Então nós estamos voltando para aquela coisa de vó mesmo, de avó, de bisavó. Depois de tanta gente fugir disso, de achar primitivo, a medicina retorna para isso. Pode voltar rapidinho? Para estimular o apetite, chá de canela, para dormir melhor, camomila, cidreira que eu já falei. Contra a gripe, anis estrelados, melhorar a digestão, erva doce, hortelã. Animar o seu dia, chá preto, verde, e assim vai. Tantas opções na própria natureza. E os livros que eu usei foi do Engels e Roberto Freire. Obrigada. Sou fera, sou bicho, sou anjo, sou mulher, sou minha mãe.